Olá, meus seres, eu espero que todos vocês estejam muito bem. Mais uma aula do nosso sistema respiratório na playlist Fisiologia Humana no canal Bem na Bio. Se você não é inscrito ou inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Isso apoia muito o nosso projeto. Deixe seu like, ative as notificações, temos aulas semanais para fazermos vocês brilharem em Biologia, a disciplina mais bonita de todas. Na aula anterior, nós falamos basicamente componentes gerais do sistema respiratório. Pedi para você lembrar do caminho do ar: nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares com aquele objetivo de oxigenar o sangue. Agora, nós iremos pensar basicamente em como o nosso sistema respiratório vai trabalhar para garantir esse fluxo de ar. Você vai fazer uma mecânica respiratória de inspira e expira, mais ou menos umas 12 a 16 vezes por minuto. Cada vez que inspira, expira, geralmente nós temos um meio litro de ar, uns 500 ml, que fica fluindo. Se você fizer de 12 a 16 vezes, você vai ter um fluxo constante de ar de alguns litros aí no seu corpo em 1 minuto. Então, em 1 minuto, a gente vai ver esse fluxo. Mais ou menos cada inspira um meio litro de ar entrando nas vias aéreas, depois saindo. Essa nossa frequência respiratória varia conforme a nossa atividade. Se você estiver correndo, jogando futebol, se você estiver dormindo, nós teremos uma variação nesse número de vezes que você vai realizar essa mecânica respiratória para garantir inspiração e expiração. O principal músculo respiratório é chamado de diafragma. Ele fica aqui assim como se fosse uma cúpula, como se fosse o teto de uma casinha. E aí quando ele contrai, ele rebaixa, ele vai para baixo, empurra a porção abdominal, aumenta o volume do tórax. Nós temos costelas. Entre as costelas, músculos intercostais internos e externos. Os 12 pares de costelas. Nós temos 12 vértebras torácicas. Então a gente vai ter a caixa torácica, chamada de caixa torácica ou caixa de ar. Você vai ter músculos e ossos. E isso vai funcionar como se fosse uma gaitinha de fone, para criar uma diferença de pressão entre pressão atmosférica e a pressão de ar lá no interior das bolsinhas que são os alvéolos. Então, graças a essa diferença de pressão, a gente vai ver esse fluxo de ar entrando / saindo. Você vai pensar lá nas aulas de biologia celular de difusão simples. Difusão simples dos gases, lembra? A passagem, a movimentação do oxigênio que está em maior quantidade aqui na atmosfera para o interior do nosso sangue e gás carbônico no interior do sangue, alvéolo e aí meio externo. Então você precisa lembrar de duas coisas: princípio da difusão simples para as trocas gasosas e a nossa caixa de ar ou caixa torácica vai criar uma diferença de pressão entre a pressão atmosférica e a pressão do ar no interior dos alvéolos. Isso vai garantir um fluxo constante de ar, no que a gente vai chamar de ventilação pulmonar. Fazer esse ar ficar entrando no seu organismo para oxigenar os tecidos corporais. Agora, tá aqui o diafragma, como se fosse o teto da casinha. Quando ele contrai, ele rebaixa. Depois, ele volta à sua posição original. Então, o diafragma é o principal músculo respiratório. Eu citei a participação dos intercostais, entre outros que vão existir quando a gente ver detalhes dessa respiração. Aí pensando mais no ensino superior. Agora aqui é basicão, até para você que está nos primeiros anos de ensino superior, lembrar desses passos simples e depois você ir aprofundando na sua caminhada. Diafragma, principal músculo respiratório. O controle de boa parte disso, ou da maior parte, é um controle involuntário, ou seja, não depende da nossa consciência. Você está aí estudando, fazendo a coisa, nossa, agora parei, preciso respirar, e volta a fazer. Não, eu consigo interferir, vou segurar minha respiração. Beleza, eu consigo ficar um tempo segurando, mas vai chegar um momento que o sistema nervoso vai disparar um sinal e falar, vai, sócio!
E eu vou fazer inspira e expira. Então, nós podemos influenciar na nossa parte superior do sistema nervoso, mas a região do tronco encefálico ou cerebral, mesencéfalo, ponte bulbo, será essencial no controle da respiração. O centro principal é o nosso bulbo e ele faz parte do tronco encefálico ou cerebral. Então, o centro primário no bulbo, centros secundários na ponte, e eles vão disparar sinais baseado na concentração de gases que estão circulando no nosso sangue. O principal gás é o gás carbônico. O gás carbônico é o cara que vai, teoricamente, reagir com a água, formar ácido carbônico e por uma variação de pH. Lembra do pH do plasma, parte líquida do sangue? 7,35, 7,45. Então, pequenas variações desse pH do plasma vão afetar o líquido cefalorraquidiano que banha o sistema nervoso e aí os receptores do bulbo vão perceber isso e vão disparar um sinal. Bulbo dispara sinal, nervos, chega no diafragma. Na inspira, contração do diafragma. Quando o diafragma contrai, ele vai ficando mais achatado. O teto da casinha vai ficando achatado. Teto da casinha achatado. Contração do diafragma. Contraiu do diafragma, aumentou o volume do tórax. Aumentou o volume do tórax, reduziu a pressão alveolar, ou seja, a pressão lá dentro é menor que a pressão atmosférica. Como a pressão atmosférica é maior, o ar é empurrado para dentro. Então, nós criamos um mecanismo de diferença de pressão. A pressão atmosférica superou a pressão alveolar e o ar entra durante a inspiração. Nós chamamos isso de processo ativo da respiração. Então, na mecânica respiratória, inspira. Contração do diafragma, ficou achatado, aumentou o volume do tórax, reduziu a pressão alveolar, pressão do ar na parede do interior das bolsinhas. Como a pressão atmosférica é maior, empurra o ar para dentro. Então, isso é inspiração. Agora, inspiro, consigo ficar um certo tempo. Ok, depois expira. Então o diafragma estava achatado, o teto da casinha achatado, agora volta à sua posição como se fosse uma cúpula no teto da casinha. Quando ele voltou à posição, relaxamento do diafragma. Reduziu o volume do tórax. Reduzindo o volume, a pressão vai aumentando. A pressão alveolar vai superar a pressão atmosférica e eu vou jogar o ar para fora. Então, o principal músculo do diafragma, o principal músculo da respiração é o diafragma. E esse músculo, contraindo, relaxando, vai ficando achatado em forma de teto de casinha. Isso vai criar uma diferença no volume do tórax. Aumentou o volume, reduziu a pressão. Diminuiu o volume, aumentou a pressão. Inspira, ar entra, expira, ar sai. Além do diafragma, como eu citei, outros músculos podem participar desse processo, que fazem parte da nossa caixa de ar, caixa torácica, ou músculos que estão ligados direto ou indiretamente a regiões. Isso cria uma diferença de pressão alveolar e o fluxo de ar é constante. 1 minutinho, 12 a 16 vezes essa mecânica se repete. Cada inspira mais ou menos 1/2 litro de ar, só para você ter a noção da quantidade de ar que vai entrar para oxigenar os tecidos corporais. Mas é essencial, qualquer coisa printa aqui, ó. Controle no bulbo, faz parte do tronco encefálico ou cerebral, dispara um sinalzinho. Nervos, contração do diafragma, aumentou o volume do tórax, reduziu a pressão alveolar, pressão atmosférica é maior, o ar entra. Isso caracteriza a inspiração. Na expiração, relaxou o diafragma, reduziu o volume do tórax, aumentou a pressão lá no interior. Essa pressão superou a atmosférica, o ar sai. Então, graças à diferença de pressão, nós conseguimos ver esse fluxo de ar nas nossas vias aéreas para oxigenar o sangue. Claro, você vai lembrar do princípio da difusão simples. O oxigênio entra, difusão simples, tem uma maior concentração dele, oxigênio aqui na atmosfera, e ele vai passar pelos alvéolos, vai passar para as células sanguíneas, ligar a hemoglobina da hemácia e ser transportado.
e o gás carbônico fará o caminho contrário. Os nossos pulmões são altamente vascularizados, mas a gente vai pensar nessa troca gasosa depois, no próximo encontro. Eu preciso de vocês, caminho do ar, nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquio, e aí, bronquíolo, penduradinhos alvéolos, local da hematose, troca sangue venoso por sangue arterial. Diafragma, principal músculo respiratório, sua contração e seu relaxamento cria uma diferença de pressão. Se a pressão lá dentro for menor, a pressão atmosférica é maior, o ar entra. Se a pressão lá dentro for maior, supera a atmosférica e o ar sai. Dessa maneira você vai brilhar em mecânica respiratória, sistema respiratório, em provas, Enem, vestibulares, concurso público. Espero que tenham me entendido. Se não é inscrito ou inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, ative as notificações porque há aulas semanais para você brilhar nessa disciplina que é a mais bonita de todos. Abração e bons estudos para todos vocês.